Olá pessoal, graça e paz. A minha vontade agora era dar um abraço, um beijo em todos vocês, mas vocês vão ter que receber isso só no coração. E vamos ter que juntos aprender nesse período, nessa temporada, a desenvolver um novo tipo, uma nova maneira de se comunicar. Mas isso não vai impedir que a gente continue se edificando, porque como nós temos falado com vocês, a igreja não é o local, é o corpo. Apesar de estarmos distantes fisicamente, o corpo de Cristo está unido profundamente em Cristo. E nós queremos continuar te abençoando, te instruindo, te fortalecendo na fé, nesse momento tão importante que a igreja vai se posicionar de uma maneira muito diferente. E nós temos sido alinhados por Deus durante tanto tempo, e agora parece que nós vamos ter que ativar isso na prática, na realidade, diante dos fatos que nós estamos atravessando no mundo hoje, não é verdade? Mas o Senhor é fiel e nós vamos prevalecer, vamos vencer em nome de Jesus. Vamos andar sobre as águas e vamos aprender a realmente confiar de coração em quem Deus é e o que Ele faz em nós através de nós, não é verdade? Nós queremos te abençoar com um louvor nesse momento. Logo depois do louvor nós vamos trazer a palavra. You know, the song I'm about to minister, when the Holy Ghost dropped this song into my spirit, He said to me, I have become a way for you. I've gone ahead of you to make a way in different places. I have poured upon you an uncommon grace and ability. I'm a promise keeper. And all the dreams and visions that I've given you, you begin to see them manifest in your life. And tonight I just want you to lift up your hands as we sing this song. There is a way for you tonight. And those dreams in your heart, you begin to see a manifestation of it in your life. Wave your hands to Him. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. Wave your hands to Him. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, changing every life. I worship you. Somebody lift up your hands and worship. I worship you. We say, hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Wave your hands to Him, come on. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it with me. You are here, touching every life. Lift up your hands, say, I worship you. I worship you. I worship. Say you are here, healing every heart. I worship you. I worship you. How many of you know He's here? You are here, changing destiny. I worship you. I worship you. Wave your hands one more time. Say you are here, touching every life. I worship you.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Wave your hands, say you are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Come on, he's a way maker. Rejoice, come on. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Wave your hands to the way maker. Come on, come. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Lift it up, say way maker. You're the way maker. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Wave your hands, say he's a way maker. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Lift your hands to him. He wipes away all tears. He mends the broken heart. Here's the answer to it all. What's his name? Call him Jesus. He wipes away all tears. He mends the broken heart. Here's the answer to it all. To it all. Jesus. Yeah. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. He's a way maker. Come on, lift it up, come on. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Lift it up, lift it up, lift it up. Way maker. Come on, I want to hear you sing it. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Everybody lift up your hands, lift up your voice here. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Lift up your hands to me. You are here, rearranging destinies. Lift up your hands to me. I worship you. I worship you. Set it in a motion. You are here, turning life, dreams around. Somebody lift up your hands, say I worship. I worship. I worship you. He's a way maker. When there's no way, Jesus makes a way. Lift up your hands and worship him. Thank you, Jesus. Miracle worker, promise keeper. He keeps his promises from January to December. Faithful God, faithful God. Sing it to him. Way maker, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Wave your hands, everybody, sing it to Jesus. Declare it over your children, over your life. Miracle worker, promise, light in the darkness. My God, that is who. One more time, come on, lift your voice, say way maker, way maker, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
Somebody lift up your hands and bless. Way make, promise keep, promise keep. The dreams in our heart, you promise and you keep. You keep it, oh God. We worship you. A palavra que eu quero trazer para vocês, ela é muito específica. Não quero entrar nos detalhes das situações que nós estamos vivendo hoje, porque as informações são diversas e abundantes com relação aos nossos posicionamentos. Eu quero trazer uma palavra que, depois de orar e buscar o Senhor junto com a minha esposa, eu creio que vai trazer um fundamento para o nosso relacionamento nesse momento. Romanos 14, versículo 8 e 9, diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Eu quero que você agora tenha o seu entendimento aberto para compreender o que Deus quer revelar através do que o apóstolo Paulo está falando. Paulo aqui está falando da morte e da vida, mas sob a perspectiva da eternidade, sob o ponto de vista que tem origem lá em Deus. Essa é uma realidade que todo ser humano vai ter que enfrentar sempre. A morte e a vida. Mas nós podemos enfrentar isso da perspectiva eterna do ponto de vista de Deus ou da nossa perspectiva humana. Mas uma coisa que o texto diz, que tanto na vida como na morte, somos do Senhor. Isso é interessantíssimo, porque quando nós pensamos a partir da eternidade, a morte e a vida, elas estão conectadas. Porque Deus... E lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então nós não estamos restritos nem sujeitos a essa situação de morte, de vida física, temporal, porque o nosso relacionamento com Deus ultrapassa esse limite completamente. Hoje nós podemos, mais do que nunca, ter um entendimento mais aberto e ter uma noção maior e melhor do mais poderoso vírus que existe na Terra, que é o pecado. Ele fez com que a nossa relação com Deus, que foi idealizada para desfrutar do seu amor de uma maneira abundante, contínua e constante, fosse interrompida. Eu só quero destacar essa questão para abordar algo que vai vir em seguida. Pecado, que vírus poderoso. Vamos pensar isso do ponto de vista de Deus. A palavra diz que Deus nos criou para andarmos e termos vida em abundância, relação de amor profundo e pleno com Ele. Mas o pecado, que é, em primeiro lugar, uma transgressão, fez com que o homem ultrapassasse os limites que a lei de Deus colocou para nós. A segunda coisa é que, conectado com a transgressão, quando nós ultrapassamos os limites das leis que Deus estabeleceu, é que houve a desobediência. A gente sempre desobedece alguma coisa. E a palavra de Deus mostra e revela claramente que nós desobedecemos à vontade de Deus. Quer dizer, Deus estabeleceu uma lei, nós transgredimos. Deus estabeleceu uma vontade que Ele vê que é boa e perfeita e agradável para nós, e nós desobedecemos. E aí vem um terceiro nível de problema, que é a rebeldia. A rebeldia é o momento que mais nós vamos ver o vírus do pecado operando numa dimensão inimaginável. É quando nós passamos por cima da própria pessoa de Deus. Então, quando nós estamos falando de pecado, necessariamente nós não estamos falando de coisas que nós fazemos. Na sua essência, é aquilo que nós optamos. Na nossa essência, escolhemos de ser. Pessoas separadas, independentes
daquilo que Deus estabeleceu como lei, daquilo que Deus estabeleceu como sua vontade perfeita e daquilo que Deus é, aquele Deus amoroso que quer se relacionar conosco com sua vida. E aí veio duas dimensões que é importante a gente entender. A primeira é que o resultado disso é que houve uma separação da nossa vida com Deus. Se Deus é amor e nós nos separamos da vida de Deus, o amor e o propósito que Deus tinha para nós também se desconectou. A segunda dimensão é que apagou da nossa memória quem realmente é Deus. E como que nós podemos viver essa abundância com Ele? No início, o homem experimentou isso. Depois do pecado, que eu já mencionei as 3 realidades que nós vemos na palavra de Deus, nós também tivemos um apagão. Quem é Deus? Como é que a gente pode vê-lo? Como é que a gente pode falar, se relacionar com Ele e desfrutar daquilo que Ele é? Por isso que hoje nós temos que falar da vida, da morte, algo que antigamente não precisaria ser mencionado, mas depois do pecado, isso passou a ser algo que tem que ser conversado, tem que ser mencionado, tem que ser entendido, não somente pela nossa mente, pelas informações que a palavra dá, mas pela nossa consciência, pelo nosso espírito, que é onde nós fomos atingidos intrínseca e fundamentalmente, na nossa essência. A palavra de Deus diz no versículo 9 que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois estejamos num estado de vida ou de morte, somos do Senhor. Porque do ponto de vista de Deus, nós somos eternos. E aí nós vamos perceber que a morte atingiu uma certa dimensão da nossa vida, mas não a nossa eternidade. E aí a Bíblia diz que por causa desse fator que afetou nossa vida em todos os aspectos, relacionamento com Deus, nossa consciência, nossa compreensão e entendimento de Deus e da vida e do propósito de Deus, a Bíblia diz no versículo 9 que por isso Cristo veio e morreu e ressurgiu. Primeiro, por um lado, para nos libertar dessa realidade que nos atingiu em cheio, que nos restringiu e nos limitou a viver aqui nessa dimensão temporal com uma ilusão a respeito da vida. Quantos de nós escolhemos o nosso próprio caminho ou pensamos, que podemos concentrar todo o nosso esforço, foco, prioridade, atenção somente naquilo que nós vivemos aqui na Terra? Então Deus quer nos libertar desse entendimento restrito. Por outro lado, Ele também veio para estabelecer algo extraordinário. Ele veio trazer a sua vida, a sua essência, a sua natureza em nós, para transformar a gente novamente na condição que Ele idealizou. Ele tem uma ideia sobre nós, e a ideia dele é plena, a ideia dele é completa, é abundante. E esse relacionamento que Deus tem e quer ter conosco só é possível quando essa parte da vida física e morte física novamente é atingida. E a Bíblia diz que Jesus veio. Ele experimentou a nossa vida física, Ele experimentou a nossa morte, para que nós pudéssemos experimentar a vida dele novamente, a eternidade que Ele estabeleceu como propósito. Isso é uma coisa extraordinária, que foge completamente da nossa capacidade humana, do nosso raciocínio, até da nossa razão, apesar de ter uma lógica em tudo isso. Então, Ele chega a dizer que Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Deus não é Senhor somente dos vivos, daqueles que estão operando na Terra hoje. Por que Ele fala isso? Porque da sua perspectiva, Ele não vê a diferença. Uma vez criados, somos eternos. Nós temos a substância de Deus. Ele é eterno, nós também somos. Então somos do Senhor. Temos essa essência. Se por um momento o pecado nos privou dessa realidade, como diz Romanos 3:23, nós pecamos e estamos destituídos, separados dessa glória, desse relacionamento, dessa memória linda, onde nós podemos fazer trocas com esse Deus maravilhoso. Por um momento também tivemos isso de volta, porque Romanos 6:23 diz que nós pecamos e o salário do pecado é a morte, mas em Cristo nós fomos devolvidos a essa realidade extraordinária que é ter vida abundante. Significa que Ele nos reconectou
ao seu propósito eterno, que jamais vai ser abalado ou arranhado, e reacendeu em nós a memória real de quem Ele é, de como nós podemos nos relacionar com Ele. E o que podemos fazer enquanto estamos nessa parte, vamos falar assim, da dimensão temporal da Terra. Em Romanos 13, no versículo 11, ele diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Interessante que ele fala algo a respeito do tempo, Paulo, que nós precisamos entender essa questão de tempo, de vida temporal, morte, eternidade. São coisas que, uma vez entendida, podem mudar completamente a maneira de nós procedermos, de nós nos relacionarmos com Deus e uns com os outros. Ele diz que a palavra de Deus diz: a nossa salvação está perto, por isso deixemos as obras das trevas, porque a noite vem, mas o dia também surge diante de nós. Que coisa linda, a noite passa, o dia chega. A luz que Deus traz em Cristo volta a nos dar entendimento claro no Espírito, não informação, mas revelação de quem Deus é. Interessante que a palavra de Deus diz que existe um tempo, um momento que todos nós precisamos, ao entender isso, voltar. Voltar para onde? Para quem? Para o Pai. Voltar para a sua casa. Não estou falando da casa paterna de uma igreja. Voltar para aquele lugar, aquela condição que o Pai deseja tanto. E ele diz em Romanos 13, 14, que nesse momento nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. É como se a gente tirasse uma roupa e colocasse outra. Se você pensar no mundo espiritual, é como se a gente tivesse deixado as trevas, aquilo que permeia e confunde nossos pensamentos, raciocínio, entendimento, e colocasse a luz, quando nós passamos pela fé em Cristo a ver novamente o Pai, o coração do Pai. Significa acolher a vida de redenção. Aleluia! Que em Cristo nasce dentro de nós. Que batalha é as pessoas, cada um de nós, o ser humano, entender que isso se trava aqui dentro, no nosso coração, no nosso interior. Mas uma vez revelado lá dentro, se manifesta fora, de forma abundante. Porque Cristo revela no interior e se expressa no exterior. E aí nasce algo extraordinário. Nós vamos ter nesse momento a grande oportunidade, como hoje nós vamos também experimentar nesses dias, que podemos andar com Deus, que podemos nos relacionar uns com os outros em Cristo, nessa dimensão do Espírito, da eternidade, com Deus. Isso já faz diferença aqui e também vai fazer completa e ampla diferença depois também. Nós somos chamados à comunhão do seu Filho. Que palavra poderosa, que palavra forte. 1 Coríntios 1,9 diz isso: Deus é fiel a ponto de nos chamar à comunhão do seu Filho. Quer dizer, Ele está nos reconectando a uma realidade, uma verdade, a uma luz, a um entendimento que nós podemos ter comunhão. Comunhão, de uma maneira simples, significa participação mútua de algo. Quer dizer, nós temos em comum algo. Participamos mutuamente hoje, claro, com a revelação de Cristo, pelo sangue da redenção, da vida que Ele nos proporciona. Isso nos torna um com Ele. Essa comunhão com Ele é um chamado e só é possível através da cruz. Nós não podemos desviar, não podemos criar qualquer outro tipo de atalho, de dogma religioso para resolver essa parada, essa questão. Nós vamos entender que para ter comunhão com o Pai, temos que passar pela cruz. É ali que Jesus estabeleceu o vínculo eterno com a eternidade, com a revelação, com a comunhão com Deus. Eu queria destacar alguns pontos importantes nessa questão. O primeiro ponto é que a comunhão é o fluir da vida eterna no corpo de Cristo. Quer dizer, é nele, em Cristo, que nós vamos poder fluir essa vida eterna que está estabelecida desde o coração do Pai a nós.
Então, o primeiro ponto é que ela é uma comunhão vertical. A minha comunhão é com o Pai. A Bíblia diz em 1 João 1,3. Mas ela também é horizontal. Ela não é só mística. Ela é real. Ela é expressada. Ela é tocada. Ela é vista, experimentada. Porque é a comunhão do seu Filho e uns com os outros. Interessante que nós temos comunhão com o Pai, que nós estamos falando dele, de onde surge tudo. Temos comunhão com o Filho, que está em nós hoje, que proporciona essa capacidade espiritual de nos tornar um. Segundo ponto, que a comunhão é o fluir da essência de Deus, que mexe no fundamento da nossa existência. Como nós falamos, nos dá a revelação de quem é Deus, o que nós podemos fazer com Ele, quer dizer, nos transforma, mostrando que nós precisamos, conforme Atos 2,42, que é muito tremendo, deixar nossos interesses privados para deixar eles no lugar certo, para experimentar uma real expressão de vida. Vida que se origina no Pai e no Filho e que flui no seu corpo, que é as pessoas que o conhecem hoje. Essa vida flui de uns para os outros. Por isso que nesse tempo, apesar de ser estranho, apesar de ser algo que o mundo nunca experimentou nesse nível, nós podemos continuar experimentando essa vida que flui uns nos outros. É sobre isso que nós queremos dar um toque daqui a pouquinho para todos nós. Ali em Atos nós começamos a perceber isso. Homens que não se conheciam, mulheres que não tinham relacionamento, a não ser alguns familiares, alguns outros profissionais, de repente recebem uma intervenção do alto, sobrenatural, do Pai, do propósito, em Cristo, que experimentou a morte, também experimentou a vida e também a ressurreição, para que nós pudéssemos estar ligados a Ele. Aí começa a aumentar a luz sobre o nosso espírito. E luz que vem do Pai nos dá governo. O governo de Deus entre nós, o reino de Deus entre nós. É algo que começa em Deus, passa em Cristo para nós, flui no seu corpo e começa a estabelecer um novo vínculo, que a Bíblia diz em Colossenses 3,14, o vínculo da perfeição. Aí nasce dentro, mas se expressa, se estabelece de uma forma real nas ligaduras e juntas, conforme Efésios capítulo 4, versículo 13. Essa é a comunhão que o Espírito processa e coloca em movimento na nossa vida. Esse Espírito que eu estou falando é o Espírito de Deus agora, habitando em nós, nos conectando nessa realidade. É o amor de Deus em movimento, se expressando, e a Bíblia diz, é a paz de Cristo, fundamentando tudo em nós. A nossa paz não procede de nenhum outro lugar, ela veio do Pai, ela veio do Filho, e ela se estabelece em nossos corações. Isso é graça sobre graça. Eu quero ler um texto da palavra lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, que é poderosíssimo, que mostra essa realidade de uma maneira impressionante. Efésios capítulo 4, no versículo 13 até o 16, diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda espírito fortalecido mediante o seu espírito no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, para compreender com todos os santos a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Isso excede o entendimento. Isso nos toma de plenitude. Ora, para que isso ocorra, há poder, muito poder envolvido. Muito além do que nós podemos pensar, sentir e experimentar. E aí nós vamos poder entender o texto de Efésios 4, quando ele diz, até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Já temos revelação dele. Mas agora essa vida expressa vai nos levar ao pleno conhecimento, que é o desejo e o propósito de Deus. Todos nós cheguemos. Não sejamos mais meninos imaturos, agitados de um lado para o outro,
por todo o vento de doutrina, de pensamentos humanos. Mas, ele termina, seguindo a verdade em amor, que é Cristo, cresçamos naquele que é o cabeça. Aí aparece a revelação. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, olha que interessante, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, algo aqui nasce de maneira extraordinária. Nós vemos aqui um princípio que nós vamos experimentar em abundância agora. Nos nossos relacionamentos em Cristo, nós vamos experimentar juntas, ligamentos sobrenaturais. Juntas e ligamentos são os tecidos fibrosos que nos tornam resistentes e que servem para ligar os membros do nosso corpo, do nosso órgão. Uma vez eu quebrei o meu pulso e aqui tem um osso aqui dentro chamado escafoide. Nosso pulso, nosso antebraço tem ossos que ligam e juntas, ligamentos, fibras que não só conectam, mas dão mobilidade para que a gente possa mover o dedo, a mão e cada membro do nosso corpo. Então são membros que entre si ligam a gente no corpo. Isso que Deus está falando. Essa liga, essas juntas, esses ligamentos no corpo de Cristo são relações saudáveis em Cristo entre eu e você, entre uns com os outros. Isso é uma cooperação mútua que produz edificação mútua, crescimento do corpo. Que extraordinário! Essa comunhão que eu já mencionei, que é a participação de algo em comum que nós podemos ter, essas juntas, essas ligaduras, se caracterizam por esse relacionamento forte que tem origem na eternidade, em Cristo, e se expande e se estabelece a partir do nosso interior, uns com os outros. Nós vamos experimentar essa edificação nesse tempo. Nós nunca deveríamos ter deixado isso de lado. A palavra de Deus mostra claramente que sempre foi esse o desejo que o Senhor tem para o seu corpo, para o seu povo. Membros unidos como um, com relações sólidas, compromissos verdadeiros, aliança mútua, cooperação de edificação. É um pacto que nós temos, já feito com o Senhor, que se expande uns com os outros. Quando nós pensamos sobre isso, nós não podemos imaginar que isso depende de um local, de um programa, de algo externo. É algo estabelecido pelo Senhor, um pacto edificado em Cristo que nos leva a ter verdadeira relação no Espírito uns com os outros. O que envolve essa relação, comunhão, esse companheirismo? A Bíblia diz que quando nós temos aliança com o Senhor, nós temos uma alegria incrível. 1 João 1,4 diz que a nossa alegria vai ser completa. Esse talvez seja o motivo de muitos de nós não termos uma alegria completa, porque nós deixamos desapercebido ou desconectado, ou a nossa memória não consegue captar, ou não temos revelação da importância fundamental e essencial dessa realidade. Nós temos que ter lealdade e fidelidade nessa relação, com Cristo e uns com os outros. Porque nossas alianças, elas precisam evidenciar os compromissos que nós temos com Deus. Na hora da aprovação, na hora da alegria, na hora das circunstâncias difíceis. Então, independe das circunstâncias externas, porque ela foi estabelecida na eternidade e se estabelece dentro de nós, nos desafiando a ter verdadeiro cuidado da vida uns pelos outros. Nós conhecemos João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, né? Nós conhecemos muito bem esse versículo. Mas 1 João 3,16 a gente não conhece. Nisto se manifesta o amor de Deus. Que assim como Ele deu a sua vida, nós também vamos dar a nossa vida uns pelos outros. Que compromisso de apoio verdadeiro, de comunhão, de ligas, de juntas, que nos fortalecem e edificam, onde a gente deixa nossos interesses privados no lugar certo, para cuidar daquilo que realmente é de todos. Cristo na vida de todos. Isso é extraordinário. É um cuidado e proteção, é uma honra que nós damos a Deus. Quando nós estamos dando o primeiro lugar na nossa vida, no primeiro lugar no corpo de Cristo, aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. E isso significa procedimentos.
E significa envolvimento de se preocupar de fato pela vida um do outro. Não é somente uma coisa superficial, é uma liberdade que Deus dá no Espírito que nos leva a ser responsáveis com alegria, com amor. Não é por obrigação, não é por imposição. É algo voluntário, é algo que nos leva à maturidade, é algo que nos leva a um aprendizado crescente, é algo que nos liga a um propósito de edificação. Nós podemos servir a Deus juntos dessa forma, nós podemos pregar juntos o Evangelho dessa forma, nós podemos cuidar, orar uns pelos outros dessa forma. Por isso, o Senhor Jesus, quando esteve na terra, fez questão de formar um grupo. Nesse grupo derramou sua vida e ali começou o vínculo eterno de um entendimento sobrenatural de relacionamento, onde você tem afinidade primeiro espiritual, uma amizade com Deus. Acaba a hostilidade entre nós e Deus, acaba a hostilidade entre a sociedade. Deus coloca em ordem nossos fatores emocionais, psicológicos, porque o espírito passa a ser revelação, prioridade. Não importa se eu sou alguém mais velho, alguém mais novo, alguém que tem mais experiência no corpo, alguém que tem menos. Ele diz que quando 2 ou 3 estivessem reunidos nessa dimensão, ele estaria ali. Quer dizer que o que nos conecta não é fatores externos, é a fé em Cristo. É a vontade que nós temos em comum de fazer aquilo que Deus determinou. E aí os frutos começam a se tornar visíveis. O egoísmo que é tão inerente ao ser humano, e aí nós poderíamos falar muitas coisas, mas eu não quero entrar nesses detalhes, que nos tornam exploradores, parasitas, dependentes. A gente tem tanta realidade aí, deixamos de ter isso para enfrentar algo muito melhor em maturidade. As falhas do caráter, as defasagens da vida, da educação, quer dizer, de repente nós estamos todos reunidos e aí acontece algo sobrenatural. Porque 1 João 2 diz que quando nós andamos na comunhão, na verdade, na luz, queridos, todas as investidas do diabo que se levantam contra nós não tem como prosperar. Por quê? Porque nós temos comunhão em Cristo, na verdade e na luz. Se eu tenho comunhão com uma ligadura, com 1, 2, 3 pessoas, e nós somos atacados de forma externa, espiritualmente falando ou naturalmente falando, ou temos que passar juntos uma circunstância difícil, como agora nós estamos passando, a comunhão, na verdade, na luz, que é estabelecida dentro, nos faz vencer o diabo. Porque a Bíblia diz que para isso Deus se manifestou, ressurgiu, para destruir as obras do diabo. Como é que ele vai destruir? Jesus destruiu a obra do diabo. Como é que o diabo vai destruir nossa vida? Que está fundamentada com ligas, com juntas em Cristo. Impossível. Por isso que o diabo gosta de isolar, desconectar, de nos levar a ter outro tipo de ideia, de pensamento a respeito do que nós queremos ser na nossa vida. E aí nós vamos vendo níveis e níveis de caminhos diferentes, de opções, e não entendemos a realidade do que significa o que nós estamos conversando de forma profunda e madura nesse tempo. Esse é um princípio fantástico. Nós devemos dar a nós mesmos, porque Cristo se deu a nós. Nós precisamos desenvolver, sendo imitadores de Cristo, uma vida sobrenatural. Não é mística, apesar de existir também essa parte sobrenatural, que fantástico. E aí nós estamos protegidos pelo sangue. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos em comunhão do Espírito, do Filho, no corpo, nós estamos protegidos de toda cilada, ataque, dardo inflamado do maligno. Olha que interessante. Nós nos vestimos e revestimos de Cristo, e isso nos dá, na palavra, condições, poder de vencer o mundo. Ele disse que venceu e que nós venceríamos também nele. Não é vencer circunstâncias somente, é vencer muito além disso. São manifestações, intenções ocultas que nós nem conseguimos entender muitas vezes, na simples comunhão da luz e da verdade. Por isso nós queremos agora, queridos, deixar uma palavra bem prática para você, terminando
essa ministração. Nós vamos trabalhar com vocês no corpo de Cristo aqui na Reviver, como já temos feito o alinhamento, para que vocês, em primeiro lugar, desenvolvam isso na sua família natural, levantando altares de comunhão com seus vínculos naturais. Pai, mãe, filho, irmãos, nós vamos mandar um outro vídeo de maneira simples de como que você pode levantar altares, ter companheirismo, ter em Cristo essa dimensão de relacionamento nesse período na sua casa. Segunda dimensão é que nós vamos ligar todos vocês de uma maneira espontânea, mas ordenada, firme, entre 2 e 3 irmãos. No mínimo 2, claro, no máximo 3, onde 2 ou 3 se reúnem. Porque nós, os pastores, os profetas, os ministérios, as graças ministeriais, estamos altamente interessados em cumprir o propósito de Deus, a vontade dele. Nós não podemos nos isolar na nossa casa e também não podemos achar que isso é tudo. Nós precisamos expressar isso no corpo. E essas ligaduras não precisam estar presentes uma à outra no momento. É aqui a grande oportunidade de nós vamos aprender algo extraordinário, que nunca nós vimos antes. Nós podemos ligar, nós podemos conversar, podemos orar, podemos chorar, porque nesse cuidado que nós vamos ter uns com os outros, a glória de Deus se manifesta de uma maneira extraordinária. Quer dizer, na família natural é uma dimensão, do ambiente de ligaduras e juntas, nós vimos na palavra, é uma outra dimensão. Aí nós vamos expandindo isso, experimentando a bondade, o poder, o amor, o suprimento das nossas necessidades. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nós não temos ideia, nós já estamos ouvindo aqui e acolá situações que estão atingindo em cheio nossas reais necessidades. Só que o corpo ligado em juntas e ligamentos não tem como Satanás inferir ou interferir, e nós vamos estar sempre edificando, comunicando, tendo comunhão uns com os outros, e os seus pastores vão poder estabelecer propósitos que vão ser cumpridos de fato. Então, primeiro, na sua família natural. Segundo, nós vamos ensinar vocês, nas suas ligaduras. Nós vamos orientar. Nós queremos fazer isso rápido. Todos nós, não é na família natural, é essa primeira ligação. É na família espiritual, é a família de Deus, a família das famílias. Agora, nós vamos ligar vocês 2 e 3 no máximo, não é grupo. E aí nós vamos começar a perceber que daqui a um tempo, se for o caso, quando nós pudermos nos reunir novamente, nós vamos ver algo que nunca foi visto por nós antes. Eu estava conversando com a pastora Val, alguns anos atrás, nós ficamos sem salão, não tínhamos como ir, tinha mais ou menos umas 40, 50 pessoas naquela época, e nós decidimos fazer reunião ao ar livre, fizemos no Barigui algumas vezes, e outros lugares, ambientes abertos, que a gente ia comunicando com as pessoas. Até acharmos um local. Só que nós percebemos durante aqueles 6, 7 meses, uma coisa que tocou a gente de uma maneira extraordinária. Nós pensávamos na época que porque não tínhamos um local físico, muitas coisas podiam desandar. Quando nós reunimos novamente, pudemos ter a condição de alugar, né, um salão, um local, nós vimos um milagre. É esse que nós estamos conversando. Tinha quase 200 pessoas. Nós não sabemos o que aconteceu. É que a Bíblia diz em Colossenses, o vínculo da perfeição, que são as ligaduras, estabeleceu uma edificação e aumentou o corpo de uma maneira que nenhum dos nossos projetos humanos, nenhuma programação poderia jamais arranhar, chegar perto. Nós queremos viver isso. Parece que Deus está dando essa oportunidade nesse tempo, nessa geração, da gente experimentar essa realidade. Então, queridos, fica ligado. Nós vamos instruir você com relação ao seu ambiente natural, a sua casa, e vamos instruir vocês imediatamente com essas ligaduras da família das famílias, que é o corpo de Cristo. E vocês, logo, logo, na troca, na comunhão, na amizade, na edificação mútua, não é para ficar conversando sobre os problemas do mundo, sobre as realidades. Isso é para você abrir o seu coração, para você falar de você, para você dizer, claro, o que está passando na sua vida.
e orar juntos, e se edificar, e ouvir as palavras que Deus tem dado e compartilhar mutuamente sobre elas. E um cuidado. Hoje na internet é impressionante a avalanche de pessoas de todos os lugares, de todas as origens, falando, ouça aqui, ouça ali, como se a gente precisasse agora procurar um pastor. Nessa casa tem pai. O Senhor é o nosso Pai eterno. E nessa casa tem paternidade. Nós temos muito bem estabelecido quem nós somos, a quem servimos e o que queremos fazer. Podemos nos edificar ouvindo outros, mas nós temos aprendido que o alimento vem do Pai. E nós precisamos entender isso. Seja rápido em acessar, porque muita informação você acaba ficando enjoado, não querendo acessar, mas aquelas que nós vamos dar através do Face Reviver, através dos apps, dos ambientes que nós vamos estabelecer, que vão edificar, essas você tem que dar prioridade. Cuidado com isso, para que você possa continuar recebendo o alimento, o pão que desce do céu. E cada pai de suas casas, cada paternidade, cada pastor, né, melhor falando das suas propriedades, vão poder fazer isso com as pessoas que estão debaixo do seu cuidado. Nós estamos aqui prontos, preparados, para que você possa experimentar essa realidade. Então nós queremos te abençoar e avisar para você. Todo domingo, às 10 horas, nós vamos estar aqui. Você pode acessar pelo YouTube, se inscrever no meu canal. E também na quarta-feira, às 20h30, você também vai ter uma palavra. Essa palavra vai ser uma palavra mais forte, de discernimento de situações que fogem essa realidade que nós estamos enfrentando aqui. E nós vamos orar, vamos buscar a palavra como nós aprendemos nos cultos. Parece que Deus sabia que ia acontecer. Claro que sabia. Ensinamos vocês a ter relacionamento com a palavra. Ensinamos vocês a ter uma oração real. E agora estamos ensinando vocês a ter uma ligadura de corpo. Tudo nesse mês. E nós vamos continuar fortalecendo o propósito que Deus tem, a honra que Deus merece no nosso meio e expandir isso para muitos que nós vamos atingir nesse momento. Eu quero te abençoar com essa palavra, com essa revelação, com essa precisão e exatidão de receber do Senhor e instruir vocês, como Paulo falava. O que recebi do Senhor, eu passo para vocês e passamos para vocês. Em nome de Jesus. Amados, realmente em Cristo nós somos um. Nós precisamos ter isso bem claro nas nossas mentes, nos nossos corações e deixarmos o Espírito Santo nos conduzir para o caminho que Ele já tem preparado para nós. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor já providenciou para nós tudo o que precisamos para estarmos ligados, para estarmos totalmente unidos em Ti, Senhor, na Tua vida. E nós queremos ser fortalecidos na força do Teu poder, para usufruirmos de tudo que o Senhor preparou de antemão para nós, para esse tempo. Nós abençoamos a igreja. Nós queremos dizer em Teu nome, Senhor, que os amamos e que confiamos que o Senhor nos conduzirá a bom termo. Em nome de Jesus.